Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Vou começar um pouco mais cedo hoje, né? Pra gente terminar um pouco mais cedo. Hoje nós vamos falar da verdadeira natureza de Jesus. Qual a finalidade dele, por que ele veio? Eu sempre falo aqui de cego guiando cego, não falo? Hoje nós vamos entender por que eu falo isso. É porque a palavra fala isso. E se a palavra fala, é certo que devemos falar exatamente como a palavra está exigindo de cada um de nós, né? Ah, pastor, mas eu não gostei. Eu não posso fazer nada. Se está na palavra, devemos nós dar ênfase, respeitar a vontade de Deus. E não saímos aí querendo, de uma maneira ou de outra, alterar o que a palavra fala, né? Eu tenho hora que eu passo esse problema aqui com esses meus equipamentos aqui, que eu vou falar para vocês. Tenho que ajeitar tudo. Mas a palavra de hoje é essa, nós vamos entender. Deixa eu só resolver isso aqui que eu já mestrei para mim aqui. Então a palavra de hoje é essa, vamos entender por quê, qual a finalidade de Cristo nas nossas vidas, né? Pastor, por que ele veio? Qual foi a finalidade dele? Ele veio para várias coisas na nossa vida. Por exemplo, na leitura de João, capítulo 9, versículo 39. João, capítulo 9. Eu vim, e versículo 39, né? João 9, 39. Que ali Jesus revela, com as suas próprias palavras, ele diz: eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Vocês entendem que Jesus tinha e tem muito ainda a fazer nas vidas de muitos de nós que não damos lugar a Ele? De maneira nenhuma a gente dá. Quando eu digo nós, não significa que você não está dando lugar a Ele. Mas quando diz povo de Deus, que um deles erram, pode ter certeza que não vai ser só um que vai levar a culpa, não. Ele sempre diz, é os crentes. Então por isso que a gente, quando nós nos referimos com relação a essa responsabilidade da cegueira da gente, nós nos incluímos, porque fazemos parte desse povo, que boa parte é extremamente cego e desobediente. Então Jesus veio à Terra para isso, com essa finalidade, de fazer com que os cegos vejam a oportunidade de mudar o cativeiro, a história de cada um de nós. Mas muitos de nós, mesmo sabendo que existe essa oportunidade, não damos lugar a Deus. Por isso que Jesus diz: eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam. Quem ele está chamando de cego? Está chamando a todos nós que antes éramos cegos, principalmente nós que não nascemos em uma congregação, né? Nascemos depois de crescidos, é que viemos aceitar Jesus como nosso único Salvador. Analise bem se nós não estamos, analisa a tua vida e eu analiso a minha, se em alguma área nós estamos sendo cegos. Porque Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ainda te abre e me abre a oportunidade de adquirirmos visão e deixarmos de andar ao léu, né? Sem rumo. É isso que Deus requer de cada um de nós. Ezequiel 12, versículo 2 diz: Filho do homem, tu vives no meio de uma casa de rebeldes. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir,
mas se negam a escutar, porquanto são uma nação de rebeldes. Quem está falando isso, pastor? Ezequiel 12 e versículo 2. Está lá escrito: Filho do homem, tu vives no meio de uma casa de rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas o que me chama a atenção está bem aqui. Mas se negam a escutar, porquanto são uma nação rebelde. Nós temos que ter a consciência de que toda oportunidade gerada por Deus na nossa vida, ela está aí disponível. A questão é que nós nem sempre queremos, porque não coabita, ou talvez não se bata com o jeito que nós queremos servir a Deus. Não somos nós que decidimos a maneira de servirmos a Deus, mas sim a proporção e a força da palavra dele. A lei de um presente que Jesus partiu e deixou. Eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. Se você dá ouvido ao Consolador, você não se enquadra em nada que eu vou falar aqui hoje. Simplesmente você vai glorificar a Deus por saber que você tem feito tudo aquilo que Deus tem exigido de você. Então Ezequiel diz que o Filho do homem, tu vives no meio de uma casa de rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar. Porquanto são uma nação de rebeldes. É categoricamente seco aqui Jesus. Deus é categórico aqui. Ele usa a palavra dele e diz: é cego e pronto, acabou. É rebelde e pronto, acabou. E a rebeldia nos dias de hoje está ultrapassando. Todos os dias os homens vêm se matando para se posicionar no lugar de Deus. Os ideais, as ideias deles. Para que família? Para que isso? Para que banheiro de mulher separado do banheiro de homem? Até nisso, alguns representantes nossos que deveriam estar cuidando de trazer o bem-estar para este país estão lá lutando para certas ideologias ser aplicadas segundo a visão que ele vê, que não tem problema não. É a rebeldia. E o mais engraçado é que ainda tem crente envolvido nisso. Eu concordo, eu acho que o meu menino pode usar o banheiro que ele quiser. Eu acho que o meu menino, se ele se sentir mulher, ele vai ser mulher. Se a minha menina se sentir menino, vai ser menino. Irmãos? Temos que dar liberdade aos nossos filhos. A nossa liberdade, a verdadeira liberdade, nós adquirimos ela a partir do momento que nós damos lugar a Deus. Porque Deus é a nossa liberdade. Liberdade essa até então eterna para nossas vidas. A paz do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos e pastora Carla, irmã Francisca Souza, lá do estado do Piauí. Que Deus continue te abençoando ricamente, em conformidade com aquilo que Ele assim deseja para a tua vida, amém? Então, filho do homem, tu que vives no meio da casa de rebelde. Muitos de nós sabemos que estamos vivendo no núcleo de rebelde, mas parece que nós estamos querendo ajeitar as coisas. Parece que estão querendo assim ajeitar as coisas. Querendo ajeitar com as próprias mãos. Rebelde nenhum se posiciona porque eu quero que ele se posicione. Rebelde é rebelde. Jesus veio para mim, veio para o rebelde, mas ele veio com uma proposta de fazer com que nós que somos cegos viéssemos a enxergar. Como João 9, versículo 39, que ele confirma isso. Eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam. Mas nós não damos muita atenção. A maioria de nós queremos ver Deus de uma maneira
e Ele está se apresentando de outra diante de nós, né? Então, nós temos que ter certeza se estamos nós enxergando ou não. Porque quando nós enxergarmos as possibilidades, as oportunidades que Deus tem dado para cada um de nós, jamais iríamos contrariar Ele. Por isso que no livro de Ezequiel 12:2 diz: Filho do homem, tu vives no meio de uma casa de rebeldes. No meio. Tem olhos para ver, mas não enxergam. Tem ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar. É a palavra que está falando, não sou eu. Quer dizer, nós, nos dias de hoje, a maioria, né, uma boa parte, se nega a entrar pela porta que a Bíblia chama de estreita. Mateus 13, versículo 13, diz assim: Por isso lhe falo por meio de parábola, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreende. Mas por que não compreende, pastor? A rebeldia, ela tem um certo nível que ela consegue bloquear tudo que Deus propõe para nós. As propostas de Deus para a nossa vida, elas passam a ser desinteressantes. Aí, quanto mais você fala, pior é. Aí que a pessoa não vai ouvir mesmo. Mas Jesus diz: Eis que estou à porta e bato, e vou continuar insistindo, batendo, até, né? Até que me ouçam. Porque Deus é bom, Ele é misericordioso. Ele só tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. A questão é que nós não queremos muitas vezes isso. Queremos um Deus do nosso modelo. Tem que ser do nosso jeito. E não é bem dessa maneira. Deus requer de nós que nós venhamos a dar ouvido à voz dele que clama dentro de todos nós. Devemos nos entregar e pararmos de lutar com essa cegueira. Você e eu não damos conta dela. Essa cegueira só vai nos distanciar cada vez mais do verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. Mateus 15, versículo 14 diz: Deixai-os, eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Pastor, o senhor sempre fala isso. É verdade. E a palavra que fala isso, Mateus 15, versículo 14. Deixai-os, eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. Ué, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Muitas igrejas aí estão sendo orientadas por cegos. E se você estiver nela, tu também é cego. Se eu estiver nela, eu também sou cego. Então olhe direito. Se essa pessoa a qual está ali como seu líder aplica a preciosa palavra de Deus. Estamos dando mais ouvido aos movimentos ou aquilo que o nosso coração almeja ou quer. Se o pastor falar o contrário do que eu estou pensando, porque muitos já estão cauterizados essa ideia de que não precisamos sacrificarmos a nós mesmos para adquirirmos a visão, a verdadeira visão, que de qualquer jeito está certo. E Deus não veio, Deus nos torna, aliás, nos chama de rebelde quando nós estamos nessa posição. Deus requer de você e de mim uma visão renovada todos os dias. Não deixe de jeito nenhum a catarata dos nossos olhos envolver toda a nossa visão. Por isso que ele diz em Mateus 15, 14, deixa-os, eles são guias cegos, guiando os cegos.
E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. E isso existe já no nosso meio aí aos montes. Pessoas que são cegos, extremamente cegos, mas quer ser pastor, quer estar diante de uma igreja com segundas intenções. Por isso que a palavra fala, são cegos guiando cegos. Se um cego guiar outro cego, qual o final? O final é eles, tanto que está guiando, quanto os que estão sendo guiados, cair em um buraco mortal. Tu não precisa procurar a igreja que fale a tua língua. Se entrega ao Senhor de todo o coração e tu verás que Deus vai arrancar toda a trave que existe nos nossos olhos. Mas infelizmente, muitos gostam e almejam cada dia mais se tornar mais cego. Mas Deus está aí para te devolver a visão, ou fazer com que você e eu venhamos a enxergar o quão poderoso Ele é. Lucas 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. E Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus aí falou. Porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou a proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Lucas 4, versículo 18. Essa é a finalidade de Deus se nós darmos lugar. A dificuldade é darmos lugar. Porque sempre quando Deus está ali, próximo de fazer uma transformação na nossa maneira de ver as coisas, alguma coisa a carne faz para que nós venhamos a virar o nosso olhar para outro lado. Esse pastor aí, ele está extremamente errado. Não precisa disso, não precisa daquilo. E assim vamos facilitando, ou achando que estamos facilitando ao caminho para o reino. O reino de Deus não existe atalho. Só existe uma direção. Ou você e eu entramos nessa direção, ou nós estamos andando na realidade de lado. E a porta do Senhor está no centro. No centro da vontade dele. Tem esse problema, Então nós temos que entender qual é a vantagem de termos Cristo na nossa vida, qual é a grandeza de Deus na nossa vida. E tudo isso ele está aí disponível para que você venha a entender e compreender que o Senhor é a luz que vai nos arrancando e vai arrancando até que arranca por completo tudo que há em nós que ainda cheira a lama. Todos os dias ele aumenta a nossa visão, nossa maneira de ver as coisas. Todos os dias nós entendemos que o que Deus tem para a nossa vida é o melhor. Mas para isso exige de nós um pequeno esforço que não é insuportável. Com certeza você e eu damos conta, sim, de entrar segundo os propósitos de Deus, entrar e seguir a orientação dele, porque ele é a luz e ele também quer te tornar luz. Ele quer ser luz para os teus pés, como a Bíblia diz, como sempre ele tem sido. Por mais que nós venhamos a ser rebeldes e desobedientes, ele ainda está te dando tempo e me dando tempo para que nós venhamos a compreender e darmos lugar ao que ele tanto quer fazer na nossa vida. João 3, versículo 19 diz: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vocês notam
que essa palavra, ao mesmo tempo que ela fala do passado, ela fala do presente e do futuro. Como assim, pastor? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, está lá no passado. Não tá? Ela já veio, não está aqui. Ela já veio. Veio e continua aqui com as oportunidades que é dada a cada um de nós. Quer dizer, ela veio no passado, se mantém no presente e é o que pode te levar e me levar para um futuro eterno. Veja bem que esse versículo fala de 3 etapas, repare. E o julgamento é este, é João 3,19, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. É aqui que está o presente que nós estamos vivendo. A maioria estão amando mais as trevas do que as luzes. E está, falando também do passado aqui. Eles amaram ao mundo mais os homens. Reparam bem que está no passado também. Amaram quer dizer que já amou. Mas na realidade isso não está no passado. Isso estamos vivendo essa era. Estamos vivendo esses dias tão difíceis, onde obedecer é melhor que sacrificar. Está melhor sacrificar do que obedecer, na opinião de muitos. Está melhor contrariar. Para que esse negócio de laço com família? Para que esse negócio laço com Deus, laço com a igreja? Para que isso? Não precisa disso não. E a desobediência vem aumentando, crescendo todos os dias, sem parar. Tem dia que eu fico olhando na rua como a coisa tá feia. E o que mais envergonha que eu vejo, às vezes não é o povo lá do mundo, que eu já sei que eles são. Estão ali segundo a mercê daquele que é inimigo da nossa alma. O duro é quando nós vemos as pessoas que se dizem filhos de Deus se contaminando todos os dias sem dar aval e nem espaço para essa luz. No meio dos turbilhões de coisas que eles inventam. Todos os dias estamos facilitando, não é assim? Para servir a Deus. Tem igreja aí que não tem diferença nenhuma do mundo mais. Tudo vale lá. Mas ainda há um povo especial de boas obras que ainda se dedica a ouvir e entender que esse processo, sem nós permitirmos que Jesus entre e nos faça enxergar, estamos nós, assim como os que estão no mundo, cegos, sem direção. Se não darmos oportunidade a Ele, que é a única porta verdadeira para a nossa sobrevivência eterna. João 5, versículo 22 diz assim: o Pai a ninguém julga, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O que eu acho engraçado, hoje eu estava vendo um vídeo, não sei nem quem foi que me mandou, sei que mandaram. Uma moça lá para os Estados Unidos, lá numa cidade, ela era extremamente contra a Deus. E ela, numa faculdade, ela foi escarnecer de Deus. Mas isso não sai no jornal, porque tudo que Deus faz, eles querem abafar. E o que aconteceu com ela lá, escarnecendo, né? No momento que ela estava escarnecendo, Deus lhe arrancou a vida. Deus ainda é o Deus de julgamento. Jesus ainda julga o povo e vai continuar julgando até o grande dia, aonde ele passará
toda a tua igreja por uma peneira terrível, por um tribunal terrível, aonde poucos ficarão nessa peneira dele. E Deus quer nesta noite nos alertar com relação a isso. Olha, não sou eu que julgo, não. É o mesmo que foi para a cruz, em prol da tua vida, e que insiste até os dias de hoje, batendo na tua porta. Eis que estou à porta, bato. Eu quero mudar a tua história e a tua vida. Eu quero te fazer um homem e uma mulher diferente, que tenha, aleluia, a minha presença como soberania nas nossas vidas. Ele quer fazer isso. Mas infelizmente todos nós, maioria de nós, esquecemos que João 5:22 afirma que o grande julgamento não é o Pai que vai fazer. É esse que hoje praticamente se humilha, né? Para você e eu para dar lugar a ele é terrível, não tem como. É difícil, tudo é difícil, né? É melhor nós vivermos na rebeldia, contrariando e se esquecendo que esse Jesus tão misericordioso um dia vai estar sentado em uma cadeira, e ali não passará ninguém sem um julgamento justo, e ele será o juiz. João 5:22 diz: assim, o Pai a ninguém julga, viu? Mas confiou todo o julgamento ao Filho. Será que nós temos noção que é o mesmo que foi para a cruz, que tanto nos ama? É por isso que eu digo, o amor de Cristo, ele aqui na terra é ilimitado, e no céu continua, mas no meu e no seu julgamento não vai haver ali amor, vai haver ali justiça, vai haver ali o certo pelo certo, sim, sim, não e não. Eu te oportunizei por isso, por aquilo, corri atrás de você, fiz de tudo. Ah, pai, mas eu não quero ir para o inferno aqui, mas lá eu prego. Não, eu sei que você pregava lá, cantava, mas infelizmente eu não te conheço. Infelizmente você nunca me ouviu. E quando ele estiver como juiz, ali não vai haver misericórdia, ali não vai ter amor, não vai ter misericórdia. Pastor, o senhor está doido? Ele vai continuar tendo misericórdia, tendo amor, que ele é isso. Mas ele, quando senta, que pegar essa posição, acabou ali. Vai ser o que você plantou, os méritos daquilo que você plantou. Se você plantou nessa terra coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas se você plantou e tentou ou complicou tua própria vida na desobediência, sendo, ele vai ter noção. Se você conheceu, teve oportunidade, né, que ele deu a todos. Se ele te deu essa oportunidade várias vezes, né, e nós não colocamos em prática, né, a obediência, o temor, o querer servir com santidade, pode ter certeza de uma coisa: o julgamento dele vai estar longe o que ele usa para nos atender hoje: amor, misericórdia, bondade para sempre. Lá não vai ser um fórum onde o juiz vai ser manipulado, como a gente vê a nossa justiça aqui na terra. Que quem tem milhões vai lá e não vai preso. Se está preso, eles tiram. Não é assim. Lá não, Jesus é um julgamento único. Lá não tem supremo. Lá tem supremacia eterna, é diferente. Lá quem mora lá é o rei dos reis. Não há senhor nem de longe nem de perto com a justiça dele. Mas a justiça dele
pode ser para tua e para minha alegria ou para nossa condenação eterna. Procure abrir vossos olhos, porque Ele está aí para te tirar e me tirar da cegueira. Ele está aí para fazer uma transformação por completo. Em João 5:27 confirma o que eu estou acabando de falar aqui. Ele também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Eita glória! Deus deu essa autoridade a ele. Será que não devemos pensar, parar e repensar as nossas vidas? Que Deus tem sido bom, mas no dia do julgamento Ele não vai ser bom, Ele vai ser justo, viu? Não é que Ele não é bom, Ele vai estar ali fazendo um papel, é um julgamento, e Ele não vai, de maneira nenhuma, ultrapassar os limites de Deus. Ele vai ver e vai ter que me julgar e te julgar. Então analise bem, viu? Que toda autoridade está sobre Ele. Nenhuma autoridade, nem na terra, aqui nessa terra, é maior que a autoridade de Deus. Porque Ele não julga só o corpo. Ele julga a nossa alma. Ele julga o nosso proceder, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, a nossa santidade. Vai depender muito da nossa fé, do nosso sacrifício, o que você fez e o que nós fizemos. O que é que nós estamos fazendo para que no dia do julgamento nós possamos olhar nos olhos de Jesus e dizer: até aqui o Senhor me ajudou e eu estou aqui hoje para passar por um julgamento e eu sei que eu vou para Nova Jerusalém. Você tem certeza que você vai? Olhe bem, viu? Não brinque com esse Deus. Não é tempo de nós brincarmos com esse Deus. As pessoas estão aí, por aí, todos os dias inventando coisas para contrariar Deus. E Deus está de lá. Vai chegar o dia do julgamento. Vai chegar o dia que eu vou passar a terra, não só o homem, mas a terra, pelo meu julgamento. Tudo isso que você vê, que eu vejo, né? Então, temos que lembrar que toda autoridade, no livro de João, né, capítulo 5:27, que Deus deu toda a autoridade para Jesus executar o processo. Mas tem crente aí dizendo esse pastor, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos, pastora Carla, missionária Cida Lima e pastor Gilmar, sejam bem-vindos. Que Deus, já estou terminando até, que Deus continue abençoando. Hoje eu estou com dificuldade para falar, mas mesmo assim a gente vem para cá, né? João 12, versículo 31 diz: chegou a hora de este mundo ser julgado. Agora o príncipe deste mundo será expulso, e com ele uma multidão de pessoas descerão ao lago. O lago aonde o fogo não cessa e o bicho não morre. É a palavra que fala assim, lá em Apocalipse. Que o fogo não cessa e o bicho não morre. Então temos que repensar muito, pensar muito. Sei que tem dia que não é fácil servirmos a Deus. Tem dia que você fica pensando: poxa, eu tinha tanta oportunidade de ser até uma outra pessoa, até viver melhor. Aí você se lembra daquela palavra que é melhor sofrer com Cristo, né? Aí você lembra daquela outra que diz: bem-aventurados que sofrem, porque serão eles consolados, recebidos no céu como heróis aqui dessa terra, que venceram, passaram por todas as agruras, glorificando a Deus e entendendo que essa vida é muito passageira. É isso que nós temos que lembrar. Um dia desse eu era menino e hoje já sou um homem maduro, quase caindo do pé já. Então é isso que você tem que entender. A vida passa muito mais. Ah, mas eu sou nova, sou novo ainda, pastor. Mas você tem certeza que você vai ficar velho? Será que uma fatalidade? Todos nós estamos sujeitos a isso. Quantos amigos meus que eu já perdi, saindo, eu vou bem ali.
daqui nunca mais os vi com vida. Então, é essa. Você não sabe o dia e nem a hora. Então procure aperfeiçoar-se em acordo com o que Deus quer. Procura em nome de Jesus. Ainda dá tempo, porque Ele ainda está conosco, agindo não com justiça, não com julgamento. A justiça dele está sobre nós. Mas Ele ainda não passou você e eu pelo processo de julgamento. Você está vivendo sobre a misericórdia, o amor, o entendimento, a compreensão que só Ele tem. E a Bíblia diz que Ele é bom, misericordioso, bondoso. Então nós lemos aqui em João 12:31 que diz: chegou a hora deste mundo ser julgado. Agora o príncipe desse mundo será expulso. E essa hora está mais próxima do que nós imaginamos, viu? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: para estes últimos somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros, né, a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Que versículo duro, né? Para estes últimos somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Aquele que renunciou tudo. Aquele que procura viver de acordo com o que Deus quer. Aquele que procura amar o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que vive em busca de aumentar a tua intimidade com Deus. São esses que vão. Aqueles que passam calado por muitos vitupérios e que não confronta, mas vai sempre alerta ao caminho estreito que, se bobar, você sai dele. Então ele não dá ouvido. Aquele que muitas vezes tampou os ouvidos, porque o diabo queria entrar através do ouvir. Aquele que muitas vezes fechou a boca, porque o diabo queria usar a nossa boca, a tua boca, a minha, para nós sairmos da direção do caminho estreito. Aquele que permaneceu e permanece no caminho estreito, sabendo que a sustentabilidade dele ou dela só vem do Senhor. É Ele que te mantém, é Ele, não existe outro. E essa é a palavra de hoje. Eu vou terminar mais cedo, viu? Porque hoje está difícil para mim falar, estou pensando muito. Mas eu sei que todos os dias nós estamos aqui. Seja bom ou ruim, nós estamos aqui. Estou falando fisicamente, né? Então hoje não está com aquele dia que eu gosto de brincar, tirar... Não, hoje eu não estou assim. Hoje eu estou sentado aqui, mas as costas queimando. Tipo que eu peguei uma gripe, não sei, um calorão no rosto. Mas é assim mesmo, com calorão, com costa queimando, com as costas queimando, né? O importante é você fazer a vontade de Deus. Eu sei que alguém vai ouvir o que eu estou falando aqui hoje. Sei que alguém vai dar crédito e dizer: eu preciso dessa luz, eu preciso que Deus retire de mim toda a cegueira. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele já tem falado na noite de hoje. Bendito Deus, nosso Pai, em Ti nós confiamos ilimitadamente. O Senhor que tem sido um Pai justo, fiel, que tem muito nos ajudado, Pai, a enxergar o que o Senhor tem de melhor para nossas vidas lá na frente. Que o Senhor seja, Pai, continue sendo o nosso orientador forte, que o Senhor nunca nos abandone, que o Senhor perdoe todas as nossas falhas, perdoe os vacilos que nós damos, porque o Senhor sabe que nós somos, muitas vezes nós vacilamos. Deus, nesta noite, da mesma maneira que nós te adoramos, nós também te suplicamos. Eu quero nesta noite apresentar a vida da irmã Josefa nas tuas mãos, o seu esposo, seus filhos, netos, seus genros e noras. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida da irmã Josefa e de seu esposo, e todos que estiverem ligados a ela.
visite a saúde e tudo que o Senhor continue, meu Pai, sendo sempre o Deus forte e fiel na vida deles. Que o Senhor também abençoe nesta noite a vida do Júnior, da Kelly Passamar, ali do Neto, que é o filho. Que o Senhor continue, meu Deus, trazendo para esta casa do Júnior e da Kelly dias e dias de muito gozo e alegria, de muita paz, de muita tranquilidade. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o Deus que aonde entra, se estiver triste, a alegria volta. Que nenhuma decepção, nenhuma armadilha, nenhum projeto satânico venha atingir este casamento, esta família, Pai. Mas que o Senhor seja o escudo broquel da vida do Júnior e da Kelly e de todos que estiverem ligados a eles. E desse bebê bonito que nasceu agora, Pai, que é um presente do Senhor. Mantenha ele sempre de pé. Que ele seja um motivo de tanto riso e alegria. Que nele habite, Pai, toda alegria. Que ele seja, meu Pai, como se fosse aonde ele chega, a alegria chegou com ele. Porque o Senhor vai fazer com que isso aconteça. Deus também nesta noite apresenta a vida da irmã Francisca Souza, que mora ali no estado do Piauí. Sei que o Senhor conhece a irmã Francisca de dentro para fora. Eu nunca a vi, mas o Senhor a conhece. Que o Senhor continue oportunizando, dando a ela, meu Deus, todas as ferramentas necessárias para que ela continue adorando o Teu nome, para que ela continue em posição de mulher cristã, de mulher que é vaso e que está ali, determinada a chegar ao fim da caminhada com o Senhor do lado. Dê a ela uma noite de bênção, um dia de amanhã, Pai, que ela venha estar nos seus planos, nos seus projetos. Abençoe quem estiver ligado a ela, Pai, todos eles. Não sei se ela tem filhos, se tem, que o Senhor continue alterando e fazendo a sua vontade acontecer na vida deles. Se não tem, que o Senhor abençoe, Pai, aos parentes que estão ligados a ela. Que ela venha a ser fonte de luz, e luz essa com visão eterna. Deus também nesta noite, eu apresento a vida do missionário, do pastor Gilmar, de missionária Cida Lima, seus filhos, ali, Pai, a mecânicazinhas que eles têm, que nunca que aquela porta seja uma porta para que eles possam, Pai, ser e depender extremamente da Tua vontade, até mesmo naquela porta. Que o Senhor mande clientes que não venham dar prejuízo, mas que venham, Pai, ser justo para com o trabalho do pastor Gilmar. Que o Senhor venha, meu Deus, também naquela igreja, dar a eles cada vez mais ânimo, para que eles entendam que nem sempre pastorear é do nosso jeito. O Senhor está movendo as coisas do modo de Deus. Que o Senhor coloque no coração deles todos os dias uma força a mais. Renove o espírito de valente que eles têm. Que eles continuem, Pai, com a mesma natureza, pregando a palavra, levando ela sem nunca se cansar. E da mesma maneira, meu Deus, cuide da saúde dos parentes. Que o Senhor mantenha eles de pé em nome de Jesus. Deus, também nesta noite, eu quero apresentar a vida da minha mãe, dos meus irmãos, as minhas cunhadas e o meu único cunhado, Pai, que só tenho eu uma irmã. Que o Senhor continue abençoando os meus parentes, Pai, os meus sobrinhos, todos eles, sem exceção. Que o Senhor continue tendo aí, Pai, uma grande obra a desempenhar no meio dos meus. Que o Senhor continue desempenhando com liberdade e visitando cada coração nesta noite. Apresento a minha tia Sebastiana, a saúde dela, que eu sei que o Senhor é médico dos médicos, que o Senhor está operando. Abençoe os filhos dela, são os meus primos ali de Rondônia, todos eles. Que o Senhor abençoe a casa dela, na medida do possível, Pai. Que o Senhor ande, deite, durma com ela e acorde com ela. Porque ela necessita, Pai, da Tua presença com ela.
Deus, também nesta noite apresento meus primos daqui de Cuiabá, ali do Paraná, ali do Portugal, aonde eles estiverem, que estejam sendo guiados pelo Senhor. Abençoa, meu Deus, também a vida da Ana e do Wagner, da Samira, da Carla, a minha vida e este trabalho. Senhor, que o Senhor venha, Pai, desempenhar na minha vida também um papel de médico, que o Senhor bem sabe que eu não ando bem, mas está nas tuas mãos. Tudo está nas tuas mãos. E eu creio que o Senhor é Deus para me tirar desta situação. Veja a vida do Valdivino, Pai, a sua esposa, seus filhos, as suas filhas, seus genros, todos aqueles netos, que o Senhor brade todos os dias de dentro para fora, na casa, na família, e que o Senhor possa mostrar para o Valdivino todos os dias que tudo está debaixo dos teus olhos e que o controle é seu em nome de Jesus. Desta maneira nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E todos dizem amém. Fique com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir. E Ele vai, né? Que Deus continue controlando, regendo e administrando a nossa vida.